Eu quero começar esse vídeo te contando uma história, né? Eu estava no jardim passeando com a minha gata, passeio com a minha gata todos os dias no jardim e de repente, pode parecer loucura, eu senti assim uma coisa me observando, né? E tem um pé de mamão, assim, onde eu passeio com ela no jardim, eu olhei para baixo da folha do mamão, morrendo de medo, porque lá também fica assim uns potós, sabe? Então eu não gosto de passar muito embaixo da folha do mamão porque tem um potó, né? E o potó é aquele bichinho, aquele inseto que de vez em quando solta um cheirinho desagradável. Mas quando eu olhei, não era um potó, era um louva-a-Deus, ele era lindo, assim, eu até bati uma foto, mas a foto ficou meio tremida, tá? Mas era assim, um louva-a-Deus. Eu acredito que ele ainda fosse assim, filhote, adolescente, não era muito grande. E eu adoro louva-a-Deus, assim, sempre que eu encontro esse inseto na natureza, eu me sinto abençoada. Eu tenho de alguma maneira uma conexão, assim, acho eles muito interessantes. E não sei se é porque o nome é Louva a Deus, se tem a ver, mas eu realmente me sinto assim. Sabe assim, quando você sente que tem sorte, que a sorte está do seu lado? Então eu estava nesse dia passeando com minha gata, encontrei esse louva-a-Deus. Nesse mesmo dia, e essa foto eu consigo mostrar para vocês, uma borboleta também pousou aqui no meu tornozelo. Então, assim, meu Deus, esse dia estava incrível, né? Assim, essa minha conexão com a natureza, com os animais. E isso me inspirou a desenhar um louva-a-Deus. Esse tutorial, gente, tá aqui o desenho, tá? Esse tutorial ele não é tão fácil, ele não vai ser tão fácil. Eu consideraria ele já de um nível intermediário. Mas até mesmo para a gente poder exercitar, para a gente poder aprender novas coisas, eu achei que seria interessante trazer ele aqui para o canal do YouTube. Porque o nosso foco, se você está chegando agora, se você não conhece esse canal, tá? O nosso foco aqui é sempre o desenho básico, o desenho verdadeiramente voltado para iniciantes, para pessoas que são do nível de boneco, de palitinho. Mas, apesar de ser um pouquinho mais difícil, eu vou já dizer porque que ele pode ser mais difícil, não necessariamente mais difícil, tá? Mas eu achei que seria interessante a gente trazer esse objeto de estudo um pouquinho acima do que eu estou acostumada a trazer aqui para o canal, porque eu acho que, de uma maneira geral, a gente também aprende muito quando a gente vê alguma coisa mais avançada sendo feita na nossa frente, especialmente no desenho, tá? E esse tutorial, ele é um pouco mais difícil, porque geralmente eu trago objetos bem geométricos, temas bem geométricos para a gente estar desenhando. A geometria, ela ajuda muito a gente a dar direcionamento, porque a gente pode dizer, traça uma linha reta, traça uma linha diagonal, a gente vai ter ângulos, certo? A gente estuda geometria no colégio, então fica mais fácil da gente identificar, da gente corrigir, da gente saber o que é o certo, o que é o errado. Nesse caso, a gente vai usar formas orgânicas. Quando você está aprendendo a desenhar, é muito importante você aprender a desenhar formas geométricas. Inclusive, muitos cursos de desenho básico vão ter um módulo para focar em você aprender a desenhar formas geométricas e ter esse domínio, essa familiaridade com as formas geométricas bidimensionais e tridimensionais. Mas de uns tempos para cá, muitos cursos de desenho também têm focado em ensinar formas geométricas, formas orgânicas, que são formas que elas não têm assim uma eu não consigo te dizer como é que eu faço elas no sentido de, traço uma linha assim, uma linha assado, certo? E eu também não consigo te dizer, essa forma orgânica que você desenhou nesse estudo, você vai reaproveitar nisso, nisso, nisso. Diferente das formas geométricas. Mas é muito importante a gente aprender formas orgânicas, tá? Assim que a gente passar a botar mais a mão na massa, eu vou te mostrar estudos que eu fiz de formas orgânicas, é muito importante a gente treinar essas formas, porque tudo que é vivo, animais, pessoas, plantas, a gente vai desenhar muito provavelmente a partir da modelagem de formas orgânicas. Tem pessoas que se dão muito com formas geométricas e se desesperam na hora de treinar formas orgânicas, e tem pessoas que é o oposto, que odeiam fazer formas geométricas, e na hora de fazer formas orgânicas, assim, é um novo respiro, certo? E tem ainda aquele grupo de pessoas que tem uma boa desenvoltura nos dois, certo? Equivalentemente falando, a gente está falando aqui de formas orgânicas, a gente está falando do nosso lado orgânico, emocional, emotivo, sentimental, espiritual, criativo, né? Do nosso lado direito do cérebro. E nas formas geométricas, a gente vai ter o nosso lado lógico, racional, objetivo, matemático, linear, o nosso lado esquerdo do cérebro. Então, basicamente, se você tiver dificuldade de compreender formas orgânicas, se esse tutorial realmente assim acabar que você
for tentar fazer o seu louva-a-Deus e sentir uma certa dificuldade, especialmente nas formas mais orgânicas, né, e na estrutura como um todo, significa que provavelmente você tem mais facilidade para o lado lógico, racional, objetivo, linear. Se não, se você se surpreender e a Paula disse que ia ser mais difícil, mas na verdade achei super fácil, foi mais fácil do que outros tutoriais que eu já fiz aqui no canal, né? Então significa que você já tem essa facilidade mais pro lado orgânico, certo? E se você consegue fazer todos os tutoriais de boas, inclusive esse, então provavelmente você tem os dois. O importante é, assim, eu tô me alongando um pouco nesse papo, apesar de que hoje é dia da gente botar a mão na massa, né, é a gente compreender essa questão de que as formas, sejam elas geométricas ou orgânicas, nos ajudam a modelar e dar estrutura aos nossos desenhos. Então, chega de conversa, vamos botar a mão na massa e eu vou começar te mostrando estudos de formas orgânicas que eu fiz anteriormente. Começando nossa parte prática, que eu tenho as formas orgânicas que eu estava falando para vocês, certo? Além das formas geométricas, que são formas mais fáceis da gente compreender as instruções, né, para desenhar, a gente tem essas formas aqui, que eu gosto de chamar de melequinhas, amebinhas, e a gente vê que as formas orgânicas, ó, elas são excelentes para modelar qualquer coisa orgânica, e aqui foi um estudo de inseto, que eu fiz também com o nanquim preto aguado, certo? É muito semelhante ao marcador, a estética do nanquim. E eu queria começar, antes da gente colocar a mão na massa, mostrando para vocês o nanquim colorido. Eu uso esse da marca Sennelier, mas também tenho esse da Winsor & Newton, certo? O nanquim colorido, ele, pelo menos aqui em Fortaleza, ele não é tão fácil de encontrar dessas marcas importadas, certo? Mas ele é fácil de encontrar da marca Acrylex, que a qualidade fica um pouquinho abaixo da marca importada, mas que também funciona para esse tipo de estudo, esse tipo de experimento. Eu acho a estética do nanquim colorido, do nanquim tradicional, né, principalmente quando ele está aguado, muito semelhante à do marcador, certo? Que é uma estética que está em alta, né, nas produções artísticas, e eu vejo poucas pessoas falarem do nanquim colorido, certo? Como, por exemplo, uma possibilidade de substituição, até mesmo de adoção de estética mesmo, alternativa à do marcador. Então, é isso. Agora que eu mostrei para vocês, né, rapidamente o nanquim colorido e fiz esse adendo, né, sobre a relação que eu pelo menos vejo entre o nanquim colorido e os marcadores, a gente vai colocar a mão na massa desenhando o nosso gafanhoto, como eu falei para vocês. Desculpa, gente, gafanhoto não, louva-a-Deus. Como eu falei para vocês, né, o louva-a-Deus, ele não é assim, por ser um ser orgânico, ele não é tão fácil assim de desenhar, ele parece fácil de desenhar, mas a gente pode encontrar algumas dificuldades, principalmente se você é um desenhista iniciante, na modelagem das formas orgânicas, que diferente das formas geométricas, que eu posso, por exemplo, dizer quantos ângulos tem, onde que você faz uma linha reta, né? Nas formas orgânicas eu não tenho como te dizer isso. Também queria te mostrar esse bloco de papel, que é o papel que eu vou utilizar. Eu acho esse bloco de papel fantástico. Eu encontro na loja Calunga, aqui em Fortaleza. Não sei se a Calunga é nacional, tá? Mas eu acredito que ela tem em outros estados também. Vem 20 folhas esse bloco de papel, ele custa só R$7. E a qualidade da folha, assim, ele tem 140 a gramatura dele, certo? É 140, ele é durinho o suficiente, não é mole, por exemplo, como uma folha de ofício, e eu acho a superfície dele super interessante para usar do lápis de cor ao marcador, por exemplo, o nanquim colorido. Então eu acho essa uma opção muito boa, assim, para desenhistas, iniciantes e desenhistas de uma maneira geral, de estar tendo acesso a um papel de qualidade que não é tão caro, certo? Então fica essa sugestão, assim, de você estar conhecendo essa marca, né, esse bloco de papel, tá utilizando para suas produções. E a gente vai começar a parte do desenho. Eu vou mostrar para vocês a referência do louva-a-Deus. E é como eu venho explicando, esse desenho, eu considero ele de uma dificuldade intermediária, tá? Vai depender muito do quanto que você vai ter facilidade para desenhar formas orgânicas e para desenhar insetos, animais, de uma maneira geral.
Quando a gente se depara com uma imagem como essa desse louva-a-Deus, a gente vai procurar a maior área, ou seja, a parte desse inseto que está ocupando o maior espaço, certo? E que geralmente também é uma área que se conecta com outras. Então, por exemplo, essa parte da cauda, tá, do louva-a-Deus, que é essa parte mais cheinha, que é a que eu vou começar a desenhar, é um formato meio de gota. Ela está conectada às patas, às patas inferiores, certo? Tá conectada também ao tronco, onde a gente vai colocar a cabeça. Então, além de ser uma parte que ocupa uma grande área, né, que, portanto, é uma referência dentro do próprio corpo do inseto, ele está conectado com outras partes que vão me ajudar depois a construir, né, a estrutura do que está sendo desenhado. Então, fazendo toda essa parte inicial, você observa que essa parte ela não tem um formato assim exato que eu possa estar te passando. Como eu falei para vocês, é um formato de gota, certo? Mas não é exatamente uma gota, é uma forma orgânica. E daí eu já vou começar a desenhar também aqui a asa, que está por cima, certo? Dessa cauda. Ó, é um formato meio que baseado no elipse, assim, meio arredondado, tá? Mas não chega a ser um elipse. E a partir daqui eu vou puxar para poder fazer o tronco dele, as patas dele que estão ligadas nesse começo dessa estrutura. Então, ó, já começo por aqui, puxando o que vai ser depois ali a parte do meio. Todo inseto, gente, a gente, não sei se todos, tá? Porque eu não sou especialista no assunto, mas assim, a maioria dos insetos que a gente conhece, borboletas, gafanhotos, louva-a-Deus, formigas, aranhas, podem ser divididos numa estrutura de 3. Ou seja, vai ter o tronco ali, o corpo, a cauda e a cabeça, certo? No nosso caso, a gente começou pela cauda, agora eu estou fazendo o tronco, puxando ele para cima e já coloquei ali embaixo do tronco, entre o tronco e a cauda, uma estrutura também orgânica de onde eu vou puxar as patas. Aqui na ponta, né, do tronco dele, a gente vai fazer uma estrutura. Não é bem o pescoço dele, mas é que vai dar sustentação para a cabeça. E a cabeça é em formato triangular, mas não é um triângulo porque as pontas são arredondadas, certo? Então, terminamos, digamos assim, ó, todo esse começo aqui a partir da cauda, né? E o eixo, né, em diagonal do tronco até a cabeça, tá? A partir daí a gente desenvolve a posição das patas, certo? Então vou aprimorar aqui a minha linha. E como eu falei para vocês, como se trata de um desenho orgânico, diferente de outros vídeos aqui no canal que eu te falo, né? Faz uma linha reta, né? Vamos fazer aqui uma linha de simetria. Dependendo do animal que você estiver desenhando, até dá para colocar uma linha de simetria, tá? Mas eu digo assim, a gente nota que o passo a passo aqui é muito diferente, por exemplo, de lamparina, que foi um dos vídeos que eu coloquei aqui no canal, passo a passo, né, do desenho, e era um objeto extremamente geométrico, então eu poderia colocar, por exemplo, vamos desenhar um elipse, vamos desenhar um cilindro, vamos encaixar esse cilindro a partir de um eixo de simetria, né, e aqui na forma orgânica, a gente já nota que o passo a passo é um pouco diferente nesse sentido, tá? Tô colocando os olhos, tô achando que esses olhos estão muito grandes, daqui a pouco eu vou diminuí-los um pouco, certo? Mas por enquanto vou deixar eles aí. Mas ó, coloquei a minha cabeça num formato triangular, as pontas arredondadas, encaixando aqui o formato, né, do pescoço, vou chamar de pescoço porque é o que está dando sustentação para a cabeça. E a partir daqui, a gente já consegue desenhar também as patas dele superiores. É importante notar que essas patas superiores, né, tem um formato cilíndrico e tem um formato também serrilhado, certo? Então, ó, trazendo aqui, acertando aqui o ângulo, tá? Revendo aqui o ângulo e já colocando essa estrutura por cima da pata, é como se fosse assim um bracelete, digamos assim, tá? E essa estrutura, quando a gente for fazer o acabamento, vai ter
vai ser serrilhado, assim, a gente vai botar como se fossem uns triângulos para poder dar essa sensação de serrilhado, certo? E uma pata tá por trás da outra, certo? Ele tá nessa posição, né, o louva-a-Deus, ele tem esse nome porque parece que ele tá sempre rezando, né, e ele é um animal, assim, que ele representa a concentração, a meditação, a oração, a prece, né, ele tem essa paciência, digamos assim, de espreitar e de atacar cirurgicamente, né, então estou fazendo aí a posição dessas primeiras patas dele. Vou dar uma aproximada para que vocês possam ver mais os detalhes. E agora vou reduzir aqui o tamanho dos olhos, que ficaram muito, muito grandes, até meio cartoon, tá? Para ele ficar mais proporcional dentro de como que tá a nossa referência. E aqui, se você já assistiu outros tutoriais meus, você sabe que durante todo o processo criativo, né, eu incentivo que você vá desenhando e vá se analisando, vá desenhando e vá analisando aquilo que você está desenhando. É um processo contínuo que você vai fazer desde o esboço, desde essa fase que a gente está, certo? Até o final. Por quê? Porque se você deixa, estou fazendo aqui a boquinha dele, que são 2 garrinhas. Se você deixa para corrigir os seus erros somente no final, ou se você sequer reserva um momento no seu processo criativo para corrigir os erros no seu desenho, para ver se está tudo proporcional, certo? Para ver se tem alguma coisa fora do lugar. Então, o que geralmente pode, o que pode acontecer? O que eu já vi acontecendo muito entre os meus alunos? A pessoa desenha, tem todo o trabalho para desenhar, boa parte do desenho, eu diria que 80, 90% do desenho fica direitinho, e aí fica só aquela parte que ficou errada, chamando a atenção, e a pessoa só percebe depois de finalizar, certo? Então é muito importante que você acostume o seu olhar a entender e a procurar se há erros, né, para serem corrigidos, para verificar, certo? Se o seu desenho está ficando direitinho. Aqui já estou puxando as patas inferiores, certo? A gente tem aí a cauda e em cima a gente tem um emaranhado aí de linhas, que depois eu vou dar uma corrigida antes quando eu terminar o rascunho e antes de passar para a parte de finalização das linhas, certo? Mas primeiro eu quero puxar aqui as patas, justamente para eu saber de onde que elas estão saindo. Você vê que elas têm formatos cilíndricos e meio cônicos, certo? Elas começam meio que como um cilindro e vão se afunilando, tá? E a ponta da pata do louva-a-Deus fica sendo só um gravetinho, assim, fica bem fininho, certo? Então, apagando aqui para poder reorganizar a estrutura das patas. Essa pata, ela tá para cima. E também uma coisa importante é que essas patas, elas não vão ficar flutuantes, né? Na referência a gente tem uma folha, esse louva-a-Deus, ele tá em cima de uma folha, certo? Que ele vai ficar posicionado. Então, eu tô colocando já essas patas, mais ou menos como tá aqui a referência, e depois que eu desenhar a folha, eu vou poder ajustar, saber se elas estão realmente no lugar. Ó, continuar clarificando aqui, acaba que tem tantas linhas nessa parte de onde tá saindo as patas, que tá um pouco confuso. Então, definitivamente, eu vou querer reorganizar essa parte, tá? Antes de passar as linhas finais. E agora eu vou desenhar a folha, que é para poder verificar se as patas estão posicionadas direitinho. Porque a maioria das patas, né, três dessas patas aí de baixo, elas estão na frente da folha. E uma pata tá por trás, certo? E você vê que quando eu faço essas linhas por detrás das patas, né, porque as patas estão na frente, eu não deixo a linha tocar na linha da pata. Estou fazendo aqui a dobradura da folha.
para poder puxar ela aqui por baixo, certo? Então, verificando aí a posição, certo? Das patas com relação à folha. Ó, essa folha ela tá meio dobrada para trás. Confirmando aqui algumas linhas. E apagando aqui o que tá excessivo, certo? Para poder continuar. Aqui, ó, nessa parte da cauda, a gente vai ter linhas curvas que vão dar a sensação de volumetria, certo? Esse é um treino que a gente faz no curso Desenho para quem não sabe desenhar, onde a gente tem díades, que são formas geométricas, que eu não sei por que a gente não estuda no colégio. Inclusive, essa forma orgânica aí da cauda parece bastante com a de uma díade, tá? E a gente também coloca essas linhas de volumetrias em círculos. E aí, tô ajustando essas linhas, não é só colocar a volumetria. Ali na extremidade, tem uma outra parte que é meio triangular e que vai reforçar esse senso de profundidade, certo? Tô pegando aqui o meu lápis Tombow, eu adoro essa marca, é um lápis de alta precisão, número B, certo? E essa parte aqui, ó, gente, como eu falei pra vocês, essa parte tá muito emaranhada, tá muito confusa. Acabou que o rascunho eu puxei tantas linhas que por exemplo, se eu fosse... não fosse apagar algumas dessas linhas, eu poderia acabar me confundindo. Eu me confundi finalizando as linhas com lápis, tudo bem, porque ainda dá para apagar. Mas se você vai, por exemplo, usar caneta, é interessante que as linhas estejam exatamente onde elas têm que estar, certo? Então, ó, apaguei o excesso de linhas ali para poder reformular, entender o ângulo, de onde é que está vindo essas patas, certo? Então, fazendo essa correção aí no rascunho, refazendo aqui, ó, uma das patas, para poder, ó, agora sim, a gente consegue olhar e identificar melhor, certo? A junção das patas juntamente com o corpo. Ainda dá para a gente dar alguns retoques para certificar que tá tudo certinho. E aí, agora sim, né, olhando para o louva-a-Deus direitinho. Gente, se em algum momento eu tiver falado gafanhoto, me perdoem. É porque acho que louva-a-Deus e gafanhotos não são parecidos, mas de alguma maneira na nossa cabeça, né, eu pelo menos acabo confundindo. Tá? Então, assim, a partir daqui a gente já pode começar a pensar nas linhas finais, pegando o lápis para poder fazer essa finalização. Eu geralmente finalizo os meus desenhos com lápis, eu gosto do toque orgânico do lápis, mas você pode utilizar caneta, certo? Inclusive a caneta Unipin, ela fica muito legal com o nanquim colorido, com o nanquim de uma maneira geral, né? Ela pode complementar. O importante nesse momento que você terminou seu rascunho e verificou, né, as proporções, saber se está tudo direitinho, é de fato você caprichar agora nas linhas, prender um pouco a respiração para o seu corpo não oscilar, certo? E passar essas linhas da maneira mais limpa possível, certo? As linhas alongadas, tanto quanto possível, nada de linha cabeluda, certo? Se você não conseguir desenhar com a linha alongada de uma vez, mas pelo menos não deixa a linha quebrada, ó, linhas limpas, seguras, certo? E eu tô começando a finalizar por aqui, ó, pela parte onde a gente começou, né, a maior estrutura, que é a estrutura da própria cauda, certo? Então, capricha nas linhas, certo? Deixar tudo o mais bem acabado possível. Aqui embaixo também. É possível que depois de passar o nanquim colorido, eu tenha que dar uma reforçada em alguns pontos com o lápis ou até mesmo com a caneta. Eu tô pegando aqui um papel borrão, ó, essa parte aqui da nossa mão fica encostando no papel, então você pega um papel que você pode sujar, certo?
para você poder colocar a sua mão embaixo, para enquanto você for desenhando, se sua mão sujar de grafite e encostar no papel, não encostar no papel do seu desenho, porque daí vai borrando, certo? Isso é algo que acontece com vários desenhistas iniciantes e às vezes até intermediários, né? Você vai desenhando, sua mão vai ficando com grafite e vai ficando, de repente seu desenho vai ficando todo sujo. Então, modelando aí a folha, colocando meu papel borrão, para não arriscar desse grafite passar para outras áreas do papel. Começar a definir, ó, essa parte aqui, que foi a parte, por incrível que pareça, assim, mais difícil no sentido de acertar o ângulo e de deixar mais limpo, de não ficar com tantas linhas, certo? Esse encaixe aí das patas. Então, caprichando aqui nessas linhas e nas linhas das patas, certo? E como eu estava falando, é possível que em algum momento, dependendo, depois de eu colocar o nanquim colorido, né, haja um reforço de linhas. Então, esse primeiro momento que a gente está definindo as linhas, eu ainda preciso avaliar, depois de colocar o nanquim, se vai ser necessário reforçá-las, porque esse é um desenho que eu estou fazendo que precisa de linha, tá? E isso é uma conversa para outro momento, uma conversa, aliás, interessantíssima, assim, porque nem todo desenho precisa de linha, tá? E a gente tem aí dois grandes estilos, o desenho com linha, o desenho sem linha. O desenho sem linha, ele é chamado de pictórico, certo? E aí, o desenho pictórico, ele acontece em função das manchas, das sombras, certo? Das cores. E já o desenho com linha, toda a iluminação, toda a aplicação das cores é em função da linha. Então, esse desenho é definitivamente um desenho que as linhas são importantes. Começar aqui, ó, essa parte do tronco. Certo? Concentrando para poder deixar essas linhas o mais limpas possíveis. Também começar a organizar aqui essa estrutura de onde saem as patinhas dele superiores. Quando eu era pequena, passava um desenho na TV Manchete e agora eu entreguei minha idade, mas assim, de repente você também chegou a ouvir falar, chegou a assistir esse desenho, eu não sei qual que é a sua idade, tá? Mas quando eu era pequena, passava um desenho na TV Manchete, que era o Black Kamen Rider, e que, se eu não me engano, a armadura dele, assim, ele era tipo Jaspion, né? Só que a armadura dele era tipo a de um louva-a-Deus. E eu acho que talvez seja daí que eu goste tanto, assim, de louva-a-Deus. Eu acho que o louva-a-Deus, ele é um símbolo, assim, de sorte, sabe? Toda vida que eu encontro um louva-a-Deus, eu me sinto abençoada, né? Eu acho que é um inseto muito interessante. Caprichando aqui nas linhas e fazendo aquela parte serrilhadinha que eu tinha falado para vocês que a gente ia fazer nessas patinhas dele de cima, tá? Esse serrilhado aí, que é provavelmente a parte dessas patas, né? Quando ele, sei lá, luta com outros insetos, com outros seres, com outros animais, deve ser a parte que dói. A parte que permite que ele casse, né? Ou se proteja. E agora a gente começa aqui a finalizar a cabeça. Eu vou diminuir ainda mais um pouco esse olho, que eu acho que ele ainda tá grande. Então, nas linhas finais, eu vou fazer elas, nem vou precisar apagar, basta fazer um pouquinho mais adentro do que a linha do rascunho, que é vermelha. E essa é uma das vantagens de fazer o rascunho com um grafite de uma cor e fazer as linhas finais, certo? De outra cor.
Algumas pessoas me perguntam por que eu uso o grafite vermelho, né, na etapa do rascunho, e tem vários motivos, assim, vai de acordo com desenhistas, assim, e seus estilos, né? No meu caso, eu acho que fica muito mais fácil distinguir o rascunho, o que é linha de rascunho e o que é linha final, certo? Então, agora que eu já cobri praticamente todo o desenho, né, falta só alguns detalhes aqui no rosto, é hora de dar uma olhada, de conferir para ver se está tudo certinho, de repente fazer algumas correções, apagar aquilo que não houver necessidade, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu acho que eu posso fazer uma correçãozinha no ângulo, certo? Novamente, a gente está nesse processo de correção, nesse processo de observar para que ao máximo possível a gente consiga, né, representar aí o gafanhoto da forma mais fiel possível. E principalmente, ó, eu terminei o lápis, a gente vai começar a etapa do nanquim. Depois que passar o nanquim, não tem mais como corrigir. Eu vou usar esse prato de plástico, certo? Porque geralmente eu uso copinho de café, mas eu procurei meus copinhos de café e não encontrei. Então eu vou usar esse prato de plástico. Se você... minha sugestão é que você utilize um material que você possa descartar, porque o nanquim, ele gruda, ele é difícil de sair, de lavar depois. Então, eu particularmente acho mais fácil utilizar o nanquim, certo? Num godê ou num prato ou em alguma coisa que seja descartável. Vou usar aqui o meu lápis número 6 da Faber-Castell. Vou usar também esse lápis da Ceramic número 0, certo? Fininho. Então, são dois dois pincéis de ponta, certo? Um médio e um mais fino. E aqui, ó, eu adoro esse nanquim colorido da Sennelier, porque ele vem com conta-gotas. Vou colocar algumas gotinhas de verde, certo? Pegar o meu pincel, secar o meu pincel, porque ele estava úmido, ele estava na água. Então, pegar aqui um pouquinho já desse verde. E se você já usou nanquim, você sabe que o nanquim é uma tinta muito econômica, assim, que algumas gotinhas já dá para pintar muito, né? Uma boa área, assim, no seu desenho, certo? Então, assim, é uma das coisas que eu mais gosto no nanquim, porque ele realmente é muito econômico. Uma gotinha já dá para fazer bastante coisa. E vou começar por essa área maior, depositando da maneira mais homogênea possível, porque o nanquim, diferente da aquarela, seca muito rápido, certo? Ó, então, depositando da maneira mais homogênea possível, que na aquarela, por exemplo, se você não deposita de maneira tão homogênea assim, você pode trazer mais água, você pode trazer um pouco mais de tinta, né, e ir organizando a camada. No nanquim não tem muito espaço para isso, porque ele seca muito rápido. Eu tô pegando já também um pouco do amarelo, certo? Para já ir misturando, porque, como eu tô falando para vocês, como seca muito rápido, e eu tô misturando o amarelo com o verde no papel, eu quero que eles se misturem no papel. Se eu deixar para colocar esse amarelo só depois, ou demorar muito para fazer essa camada, essa mistura aí do nanquim amarelo com o verde, o que vai acontecer? Não vai acontecer essa mistura no papel, certo? Então, ó, já passo ali na parte de cima, já vou trazendo o verde para dar aquela misturada e aproveitar. E embora eu esteja... O gafanhoto inteiro vai ser verde, vocês observam que o gafanhoto da minha referência, ele é um gafanhoto mais amarronzado, mais amarelado, né? Mas o gafanhoto que eu vi, que me inspirou a ideia de desenhar... Gente, eu tô falando gafanhoto. Louva a Deus. O louva a Deus que eu vi, que me inspirou de fazer esse desenho, ele era todo verdinho, certo? Então, eu vou fazer ele mais puxado para o verde. Apesar de eu estar usando esse amarelo, mas o amarelo é mais para reforçar o verde.
E embora ele seja todo verde, você nota que eu vou pintando parte por parte, eu não saio simplesmente tacando verde aleatoriamente em todas as partes, não. Eu pinto primeiro a parte da cauda, depois as patas, depois o tronco, né? Agora a gente tá aqui na cabeça, certo? Eu vou ter que dar uma verificada, porque assim, o louva-a-Deus de referência da minha imagem, o olho dele é mais vermelho, mais avermelhado, mas eu tenho quase certeza que o louva-a-Deus verde, ele tem de fato o olho verde também, ele é todo verdinho, então eu tô dando uma verificada aqui rapidinho, e sim, o louva-a-Deus verde, ele é todo verde, inclusive o olho, certo? Então eu vou checando, vendo se tá tudo direitinho, espalhando bem o nanquim, certo? E a gente vai fazer também o verde da folha. Eu vou pegar aqui o azul, certo? E misturar com um pouco desse verde para fazer um verde escuro, para poder fazer um verde diferenciado para essa folha. Ó, e agora sim a gente tem um verde bem folha, certo? Tô botando aqui um pouquinho mais, uma gotinha a mais do verde limão, para a gente poder misturar, ter 2 tons de verde, para dar mais riqueza à folha. Tá cortando um pouco a imagem, vou dar uma ampliada. Pronto, agora a gente consegue ver, ó, tinha toda uma parte ali embaixo na folha que a gente não conseguia ver, certo? Inclusive você vê que eu trago até um pouco de água para pintar essa folha, né? Porque é uma área muito grande. Trazer um pouco mais aqui do azul também, do verde limão, verde mais claro, para continuar dando uma misturada, fazendo esse verde mais escuro, esse verde folha. Ó, e a pincelada longa, para cobrir rapidamente a área da folha, porque o nanquim seca rápido, certo? Trazer um pouco mais aqui do azul, ó, tô achando ela muito verdinha, muito clarinha, pra gente conseguir novamente aquele verde mais escuro. E isso também é muito interessante, tá, gente? Por exemplo, você viu que eu tenho tenho uns 4 a 5 frasquinhos de nanquim colorido. E aí o meu frasco de verde é um verde mais claro, mais limão, mas se eu tenho o azul e se eu entendo de teoria da cor, eu sei que se eu colocar uma gota do azul no verde limão, eu vou conseguir um verde mais escuro. Certo? Você pode fazer essas misturas de cores. Ó, tô dando uma tocada, porque aqui já tá seco. Certo? O que eu falei para vocês, seca muito rápido. Então, você pode fazer essas misturas de cores para poder conseguir mais tons com seu nanquim aguado. Você não precisa estar comprando todos os tons. Aqui eu estou pegando o marcador, mas eu acho que ao invés de usar o marcador, eu prefiro que a gente pegue o próprio nanquim preto e faça. Vamos se manter fiel, né? Eu falei para vocês que o nanquim ele pode de repente substituir a estética do marcador. Então vamos lá, vou pegar aqui umas gotinhas do nanquim preto e vou aguar. E aí com isso eu vou conseguir um tom de cinza. E eu quero esse tom de cinza para eu fazer algumas sombras, para dar mais profundidade a esse desenho do gafanhoto. Certo? Então, ó, trazendo bastante água no nanquim preto para conseguir um tom de cinza aguado. Pegando agora o meu pincel mais fininho, ó, para poder fazer. E aqui a regra da sombra vai ser a seguinte, por exemplo, a asa, ela tá por cima dessa parte mais arredondada da cauda, então a asa vai fazer sombra na cauda. As patas estão por cima da parte mais arredondada da cauda, então as patas, principalmente umas por cima das outras, elas vão fazer sombra. Ó, então essa parte aqui da asa, ó, já colocando essa sombrinha, e você nota que é sutil, mas que traz mais profundidade, mais definição, certo? É o tipo da coisa que, se não tá lá, você meio que não sente falta, mas estando lá, você percebe a diferença,
certo? Então, ó, colocando aqui em algumas linhas, é bem sutil, ainda mais porque eu tô, além do nanquim tá aguado, tá em tom de cinza, eu tô usando um pincel bem fininho, aqui nessa parte de baixo do pescoço, de onde saem as patas, né? Tô colocando também, porque a cabeça vai fazer sombra e o encaixe das próprias patas, ó, uma pata tá por detrás da outra, então eu vou ter sombras nessa área também, entre as patas, certo? Ó, um pouquinho aqui nessa área, tirar um cabelinho, um pouquinho aqui nessa área do tronco, mais um pouquinho aqui nessa linha da asa, essa linha de dentro, perto dos olhos, ó. E com isso o desenho vai ganhando, né, trabalhando essas linhas e essas sombras, o desenho vai ganhando um pouco mais de profundidade. Ó, colocando aqui um pouco mais nas patas, especialmente nessas partes mais fininhas. Certo? E aquilo que eu venho falando para vocês, né? Se tiver uma linha fora do lugar a essa altura, vai ficar fora do lugar. E é isso, ó, terminamos esse primeiro momento. Aqui em cima tem tipo uma parte que tem bem, é tipo uma estruturazinha que tem no rosto que eu acabei não desenhando, ó. Já tô colocando. Tô fazendo o reforço aqui no rosto de algumas linhas com lápis, que eu até falei para vocês, né, que seria possível passar um pouco mais de lápis depois que terminasse. E fazendo umas bolinhas também aqui na cabeça. É uma textura que ele tem ali na cabeça. Certo? E agora que a gente terminou essa primeira parte, ainda vou dar alguns retoques, ó, colocar uma linhazinha aqui de sombra. Vai reforçar esse formato arredondado, tá? Mas a gente tá terminando essa primeira parte. A gente vai fazer mais algumas coisas no acabamento que vão fazer a diferença. Eu acho que algumas linhas podem ser reforçadas com a caneta Fine Liner, que a gente chama de Unipin, tá? No meu caso, eu tô usando aqui uma Micron, que é essa caneta de ponta fina, tá? Porosa, ó. Eu acho que algumas linhas, agora que a gente terminou de aplicar o nanquim já secou completamente, porque ele seca muito rápido, ó, a gente pode reforçar com a caneta. Bem sutil. Eu não quero perder a organicidade, certo, do lápis ao passar a linha da caneta. Eu quero que a caneta complemente o lápis. Então, essa linha é bem sutil. Eu estou usando uma 02. Eu troquei aqui para dar Pigma, porque a minha da Micron estava querendo falhar. Certo? Mas, ó, bem sutil. Você nota que as linhas elas estão ficando levemente mais escurecidas, mas eu ainda reconheço esse desenho como um desenho feito a lápis. Então, estou reforçando essas linhas de acabamento. E isso é interessante de estar trazendo para o tutorial, né? Porque geralmente, quando eu termino de colorizar, né, em tutoriais anteriores, eu pouco mexo nas linhas já feitas. As linhas que eu faço na etapa do acabamento antes de colorizar já são as linhas finais. E nesse caso mesmo, eu fiz as linhas finais, colorizei e estou voltando aqui com a caneta para poder dar uma reforçada em alguns pontos. Também não estou usando a caneta em tudo. Certo? Aqui nos olhos, ó, os olhos dele vai ficar muito mais expressivo. Fazendo aqui aqueles pontilhadozinhos da textura da cabeça. Fazendo os detalhes aqui da cabeça.
Esse preto também, que a gente está reforçando algumas linhas, né? Tanto vai melhorar a definição, como até mesmo a profundidade em alguns casos. Aqui as anteninhas dele, certo? E essa parte serrilhada também acho que vale a pena, tá? Para poder ela se destacar mais. E o que acontece? Eu terminando aqui o desenho, essa linha aqui de baixo também pode ser reforçada. E a gente nota, ó, que todo esse espaço aqui, esse desenho ele tá muito legal, mas todo esse espaço em volta do gafanhoto tá em branco, ou seja, eu tenho muito espaço negativo, certo? Em volta do gafanhoto. Eu tô pegando aqui a caneta gel branca para abrir alguns brilhos, colocar aqui o brilho no olho dele, em algumas partes nas patas. Eu vou olhando a referência e vou vendo onde que precisa colocar um pouco mais, né, de branco para poder destacar, onde é que a luz está batendo mais, certo? Então, é nas patas, um pouco nos olhos, um pouco aqui na asa, certo? Esse branquinho também, ele faz toda a diferença. Novamente, se não tiver lá, você meio que não sente falta, mas depois que ele tá, você nota como o desenho fica diferente, como algumas coisas se destacam, certo? Essa região aqui também, ó, que é arredondada, contribui bastante para a sensação de volume, abrir alguns brancos. E a gente observa que esse é um desenho totalmente multitécnica, né? Porque a gente usou lápis, nanquim colorido, caneta finalizadora, fine liner. Utilizamos também o nanquim preto, a caneta gel. E aqui agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou até acelerar um pouco o vídeo, tá? Essa texturinha, tô fazendo aqui uma texturinha quadriculada, tanto quadriculado vertical com horizontal, como também com algumas com diagonal, certo? Eu tô fazendo essa textura de fundo porque, como eu falei para vocês, eu achei que o gafanhoto, o louva-a-Deus, ele ficou legal e tudo, bem posicionado, mas a gente tem uma área negativa no papel muito grande, certo? Que é a área em branco que tá sobrando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa textura de preenchimento. Essa textura quer dizer alguma coisa? Não. Ela é uma textura abstrata, certo? Que a gente pode aplicar para preencher uma área. E a ideia aqui é tanto de preencher para que a gente tenha um fundo, né? A gente não tem uma área em branco tão grande, certo? Mas também de complementar em termos de composição. Mas não é nada do tipo, são as folhas de fundo, a natureza. Não, eu estou usando o verde e o amarelo porque são cores que, para não quebrar, para não chamar a atenção, já são as cores que eu estou usando nesse desenho, certo? E a gente vai vendo como esse preenchimento, né, ele vai dando outra dinâmica. Porque esse preenchimento, ele também não pode ficar tão forte a ponto de roubar, né, a cena do louva-a-Deus, que é o tema do desenho. Então, agora eu vou acelerar um pouquinho, certo? Porque essa parte do nosso tutorial vai ser basicamente preenchendo num formato mais orgânico e aleatório esse fundo, ó. E o que eu estou fazendo? Além de criar a textura com o verde, eu também estou passando uma nova malha de linhas do verde sobre o amarelo. Eu gosto desse amarelo porque ele é um amarelo assim meio queimado, né? Então, ele dá essa sensação meio seca assim pro fundo.
Ó, e vou alternando a direção das linhas, fazendo na diagonal, na vertical, na horizontal. E preenchendo o fundo. Certo? E com isso, matando um pouco a falta de fundo, né? O branco do papel. Então, fazendo aí várias linhas verdes e amarelas. Tô terminando, assim, tô começando a achar que tá o suficiente já. Não precisa se colocar muito também, não tem necessidade. Tá? Então, acho que a quantidade de linhas que eu coloquei tá o suficiente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar novamente aqui a caneta da Pigma, que foi a mesma caneta que eu utilizei para poder finalizar, né, as linhas do gafanhoto. Ó, fazer um reforço aqui nas linhas da folha, primeiramente. E em algumas, não em todas, tá? Dessas linhazinhas de fundo, de textura, principalmente nas que estão mais próximas do gafanhoto, eu vou também traçar linhas ou na vertical ou na diagonal, para poder reforçar aqui a sensação de textura do fundo. Mas não em todas, tá, gente? Assim, vou escolhendo aleatoriamente realmente as que estão mais próximas do gafanhoto, do louva-a-Deus. Gente do céu, vocês vão rir de mim demais nos comentários com esse negócio dessa troca desse louva-a-Deus com gafanhoto. Então, quase terminando de reforçar as linhas, chegando já aqui no final do nosso vídeo e no nosso resultado final do desenho, tá? Já dá pra gente ter essa noção, apesar do desenho tá aí de cabeça para baixo, certo? Mas terminando já aí de colocar essas linhas, ó, e esse é o nosso resultado final. Se esse vídeo foi útil, se você aprendeu alguma coisa, não esquece de curtir. Aqui, ó, a gente tem o resultado final antes de passar as linhas com a caneta finalizadora e de fazer o fundo, certo? E aqui a gente tem o resultado 100% final. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com outras pessoas que também vão gostar. E eu vejo você nos próximos vídeos.